paz. Pai do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, a Igreja do Senhor espalhada em toda a diáspora. Mais uma vez, estamos aqui conectados consigo para levarmos a Ti a si a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um nutriente para o nosso coração. A Palavra de Deus é ela que nós precisamos para podermos ter a vida eterna. A vida, ela depende da Palavra de Deus. A vida verdadeira, e Jesus estava a dizer que as palavras que eu falo a vocês não são simplesmente palavras, mas são espírito e vida. Sim, espírito e vida estão nessa palavra. Glória a Deus. Bíblia aberta, no livro de João capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados, porque por não crerem no Filho único de Deus. Bem, o Evangelho, as boas notícias de Deus, elas são simples, claras. Elas são tão simples e muito claras de serem entendidas, aceitadas e vividas. Observe, Deus, no seu infinito poder, na sua infinita soberania, Ele arquiteta um plano de salvar o mundo, de salvar o homem caído no velho Adão. Sim, a humanidade estava em trevas, a humanidade estava em ruínas, a humanidade seguia um rumo a pressas para o inferno. Não havia a verdadeira justiça, não havia o verdadeiro sacrifício que poderia quitar de uma vez por todas a dívida que Adão contraíra com Satanás no Éden. Sim, um homem chamado Adão nos vendeu, mas um homem chamado Jesus nos comprou. Bem, a Bíblia declara que Deus, desde os tempos antigos, quando lá usava os seus profetas, Ele falou a respeito da vinda de Jesus. E Jesus, quando veio sobre a terra, Ele vai cumprir essas N profecias que os profetas de Deus no passado puderam profetizar, puderam predizer a respeito dele. Observe, qual é o maior plano de Deus? O que moveu Deus para enviar Jesus? Sim, o que moveu Deus para enviar a Jesus sobre a terra se chama amor. O amor de tal maneira, ou seja, essa expressão de tal maneira, que aqui na versão NBV quer dizer tanto o mundo, que em outras versões quer dizer de tal maneira, significa uma maneira indefinida, ou seja, não existe um tamanho preciso do amor de Deus. O amor de Deus é indefinível, você não pode definir o tamanho em que Deus nos ama. Sim, porque o Pai nos ama de maneira profunda e verdadeira. E como prova desse amor, Deus não é como homens. Homens dizem que amam, mas daqui a pouco não vai te amar mais. Deus, Ele fala que nos ama e como prova desse amor enviou seu Filho único, que em outras versões quer dizer unigênito. Sim, Deus envia o seu Filho unigênito. Com qual objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer aonde? Não perecer no juízo eterno, não perecer na ira vindoura de Deus, não perecer no julgamento que está para vir nessa geração perversa. Sim, a Bíblia declara no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14, que eu vi multidões e multidões no vale da decisão. O grande e terrível dia do Senhor está se aproximando. Sim, as boas notícias do Evangelho, elas vêm exatamente para nos dar livramento no vale da decisão.
O que é o vale da decisão? O vale da decisão é neste mundo em que nós vivemos, é nessa terra em que nós estamos, aonde o Evangelho de Deus chega até nós. Com qual objetivo? Para que não pereçamos. Mas muitos de nós não temos dado ouvido à palavra de Deus. Eu quero te dizer que a ira vindoura de Deus está por vir. Deus vai julgar todo o pecado, toda a zombaria que fizemos com o nome dele, toda a zombaria que os homens fizeram com o nome do Todo-Poderoso. Sim, toda zombaria, toda ofensa que foi falada contra ele, quando zombaram contra o seu ungido. Sim, Deus já há de julgar todas as coisas. Salomão ainda vai falar em Eclesiastes que Deus há de trazer a luz para todas as coisas. Deus há de julgar todas as coisas, aquelas que estão ocultas, que nós não sabemos. Deus vai trazer a luz. Para quê? Para julgar essas coisas, porque hoje nos é anunciado o Evangelho de Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje é possível sim ser salvo. O que é que você precisa fazer? Aceitar, porque você está no vale da decisão. Eu vi multidões e multidões no vale da decisão. O mundo em que nós vivemos é o vale da decisão. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Pois ao homem está ordenado morrer uma só vez. A tua decisão é uma só vez. Não ache que você morreu, acabou. Se você morreu sem decidir, decidindo você já decidiu. Por quê? Você morrendo sem aceitar a Jesus, já decidiste para a condenação eterna. E a Bíblia declara que lá haverá tormento no lago de fogo. Oh, meu Deus! Haverá tormento eterno, o sofrimento eterno para aqueles que não aceitaram a Jesus. Vergonha eterna. Uns vão ressuscitar para a alegria eterna. Uns vão ressuscitar para a vergonha eterna. Sim, a oportunidade de você tomar uma decisão é hoje. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E vindo depois disto, o juízo. Sim, nações, o juízo de Deus está às portas. Atentemos ao Evangelho da cruz. Nós lemos aqui uma das passagens muito conhecidas da palavra de Deus, que é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sim, o mesmo amor que Deus teve por nós para nos amar é o mesmo amor que Deus terá por nós para nos condenar se não atentarmos ao Evangelho da cruz. Com qual objetivo Deus enviou Jesus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou a Jesus Cristo ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio do seu Filho. Sim, jovem, arrependa-se dessa vida promíscua. Arrependa-se desse pecado que você leva no teu coração. Arrependa-se. Entregue a sua vida para Jesus. Abandone as drogas. Abandone a mentira. Abandone a mentira. Abandone a prostituição. Abandone a lascívia. Abandone a feitiçaria. Abandone o satanismo. Abandone esse mundo que você está vivendo das trevas e venha para a luz, a maravilhosa luz de Deus. Ainda há esperança para você, porque Jesus ressuscitou. E o Evangelho da cruz é o escape que nós temos, sim, nesse vale da decisão em que nós vivemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus te ama, meu irmão. Deus ama você. Mas eu quero te dizer que do mesmo modo em que Deus te ama, é do mesmo modo que Deus vai condenar você e te lançar no lago que arde com fogo e enxofre, se você não atentar ao Evangelho da cruz. Sim, salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa ira vindoura. Sim, assim como o anjo falou para Ló e sua família: escapa-te por tua vida, não pares, não olhe para trás, não olhe para as coisas que você vivia no mundo, mas olhe para a frente, porque à frente está a esperança, à frente está a salvação. O teu passado te condena, o nosso passado nos condena, mas o nosso futuro é de glória, porque Jesus ressuscitou. Ainda há esperança para a árvore cortada.
Deus enviou Jesus para nos salvar, para ressuscitar. Sim, aquele plano original de Deus, que era de ver a família reunida, a família da fé. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita no terceiro dia, Ele tornou possível, de uma vez por todas, a salvação. Assim como falou o escritor aos Hebreus, de que, e tendo Jesus em sua obra cumprido o sacrifício, veio a ser de uma vez por todas a causa da eterna salvação de todos aqueles que creem. Creia hoje. Entregue a sua vida para Ele. Porque Jesus tem um plano de salvação para você. Sim, Deus já revelou esse plano de salvação. E o plano da salvação foi revelado em Cristo Jesus. O plano de Deus para nós é salvar-nos. E o plano de Deus para nós foi revelado. A salvação que nós temos hoje, conquistada não por nós, mas por Jesus na cruz. E quando Jesus ele morre na cruz, ele diz: Tetelestai, está pago, dívida paga. Sim, a dívida que era contra nós. A Bíblia fala lá em Colossenses de que ele riscou a cédula que era contra nós. Ou seja, aquilo que nos condenava, Jesus riscou, ele pagou. Agora nós não temos mais nada a dever para Satanás. Nós temos que fazer o quê? Aceitar a Jesus e deixar que Jesus escreva uma nova história. E há de ser que todo aquele que está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. Não, evangelista Luiz, eu pequei muito nessa vida. Eu tenho HIV, eu me prostituí, eu estou agora numa situação irreversível. Eu quero te dizer que não existem impossíveis. O Evangelho da cruz é o Evangelho da restauração. O Evangelho da cruz é o Evangelho que restaura sonhos. Pense nessa palavra. Arrependa-se hoje e entrega a sua vida para Jesus.